A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Então, queridos ouvintes, queridas ouvintes, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa de estudo bíblico Raio-X da Bíblia. Vamos começar, como de costume, com uma oração. Vamos tomar hoje a oração do jubileu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai que estais nos céus, a fé que nos destes no vosso Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do vosso reino. A vossa graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a vossa glória. Vos suplicamos que a graça do jubileu do Ano Santo e dos 50 anos da independência do nosso país reavive em nós, peregrinos de esperança, sentimentos de fraternidade, espírito de reconciliação, o desejo dos bens celestes, e derrame sobre o nosso país e o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A vós, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então acabamos de recitar a oração do jubileu adaptada ao contexto moçambicano, também porque nos preparamos para celebrar os 50 anos da independência do nosso país. Então, o nosso tema hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, é a tradição da oração na igreja. A tradição da oração na igreja. Tomo como fonte da minha apresentação o Catecismo da Igreja Católica, nos números 2650, 2696. Como introdução, importa notar que a oração não se reduz ao brotar espontâneo do impulso interior. Assim entendemos a oração na Igreja Católica. Não se reduz digamos, a espontaneidade assim do impulso interior que me leva a rezar. Para orar é preciso querer, é preciso tomar a decisão de rezar. Não basta sentir vontade ou simplesmente sentir o impulso de dirigir uma oração a Deus. É preciso querer rezar, é preciso tomar a decisão de rezar. Tampouco basta saber o que a Bíblia revela sobre a oração. É preciso aprender a rezar. Não basta saber o que é a oração, conhecer as técnicas da oração, a teoria sobre a oração. Não basta. É preciso aprender a rezar, fazer a experiência da oração. E na Igreja Católica é através da transmissão viva, a tradição sagrada. Por isso é que o nosso tema é a tradição da oração na Igreja. A tradição sagrada, o que tem vindo a ser transmitido através dos séculos,
sobre a oração. Esse é um patrimônio importante da nossa igreja e não devemos perder esse patrimônio, não devemos perder-nos nas orações simplesmente espontâneas ou de emoção, de cura ou de falar em línguas. Isso até pode funcionar, mas não podemos reduzir a oração só a isso. Então, é a igreja que é o depósito da fé e da oração que ensina os seus filhos a rezar, ensina os seus filhos a orar. Então, essa é a tradição. O que é que a igreja tem vindo a ensinar sobre a oração? Vamos aprofundar isso, e é muito rico, e é muito profundo isso. Então, o faremos basicamente em 3 momentos. No primeiro momento, vou partilhar sobre as fontes da oração. No segundo momento, sobre o caminho da oração. E no último momento do nosso estudo será sobre guias para a oração. Guias para a oração. Então, vamos imediatamente ao primeiro momento. As fontes da oração. São basicamente 3 na tradição da igreja. São a palavra de Deus. É a primeira fonte, a palavra de Deus. Até diria são 4, não 3, mas 4. A palavra de Deus. A segunda é a liturgia da igreja. A terceira fonte são as virtudes teologais. E a quarta são os acontecimentos de cada dia. Então temos 4 fontes da oração. A palavra de Deus, repito, é a primeira fonte. A segunda é a liturgia da igreja. A terceira fonte da oração são as virtudes teologais. E a quarta são os acontecimentos de cada dia. E concernente, digamos, a palavra de Deus, referir que a igreja exorta com ardor e insistência todos os fiéis a que aprendam a sublime ciência de Jesus Cristo. Isso a sublime ciência de Jesus Cristo é mesmo a palavra, através da leitura frequente das divinas escrituras. Porém, a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração. Então, toda a leitura da palavra de Deus faz brotar oração. Quem lê a Bíblia deveria sentir a necessidade de rezar depois da leitura. Não importa o tipo da leitura. Algumas leituras da Bíblia provocam, digamos, a oração, fazem surgir da pessoa, da alma, a oração de ação de graças. Outras passagens da Bíblia fazem surgir uma prece. Outras passagens da Bíblia fazem surgir, digamos, uma lamentação. Então, a palavra de Deus é muito rica e ela faz surgir, ela suscita diferentes tipos de oração. Por isso é que ela é fonte de oração. Então, ela deve ser tomada como fonte de oração, porque cada leitura, uma leitura atenta da palavra de Deus, vai sempre fazer surgir uma oração, ou de louvor, ou de ação de graças, ou de invocação, ou oração de adoração. Então, a palavra deve ser lida devagar e com muita atenção, e não só atenção ao que se lê, mas atenção aos sentimentos que a leitura vai provocando no leitor, em mim. Então, eu tomo um texto bíblico e vou
prestando atenção ao que o texto bíblico me diz, mas também à minha reação. Talvez a minha reação é de pedir perdão, ou é de louvar a Deus, ou é de glorificar a Deus, ou de adorar a Deus. Então, há várias reações que a palavra de Deus vai provocando. Por isso, ela é fonte de oração. A segunda fonte de oração é a liturgia da igreja. A liturgia da igreja, a liturgia sacramental da igreja anuncia, atualiza e comunica o mistério da nossa salvação. Então, o fato de celebrarmos na liturgia, toda a liturgia sacramental celebra, anuncia e atualiza o mistério da nossa salvação. Então, isso faz brotar na pessoa, na assembleia e no sacerdote sentimentos de oração, desejo de rezar mais. Por isso é que a liturgia é também fonte da oração. Alguns padres da igreja, sobretudo os padres de renome no campo espiritual, comparam o coração do crente, o coração do cristão a um altar. Então, o verdadeiro altar na liturgia é o coração da pessoa. É claro que temos na igreja aquele altar onde o padre, o sacerdote oferece o sacrifício, celebra a Eucaristia, realiza-se o rito, mas o verdadeiro altar é o coração. Então, é mesmo o coração o centro da liturgia. É ali onde se vive a liturgia e é no coração onde se conservam todos os sentimentos e se levam para casa após a celebração da Eucaristia. A pessoa sai da celebração da Eucaristia após haver celebrado no altar do seu coração. Então, leva, digamos, a riqueza litúrgica para casa, para a vida social, para a vida familiar. Então, a liturgia assim é fonte de oração, porque não só que o coração do crente torna-se altar, na liturgia o coração torna-se um altar, mas depois leva aquilo que a pessoa celebrou, leva tudo para casa, para a família e vai continuar a rezar e vai continuar também a oferecer a Deus a partir do coração e vai começar também a viver o que rezou. Então, a liturgia é a segunda fonte da oração. Se a vivermos bem, nós aprendemos a rezar na liturgia. Não vamos só repetir respostas a amém, respostas às orações do padre. Nós vamos aprender a rezar. A liturgia é uma escola de oração. Desde que nós já celebremos com todo o coração, com todas as forças, com toda a nossa consciência. É preciso estar na igreja. Todo o nosso ser presente na igreja, então ela torna-se escola de oração, torna-se fonte de oração. A terceira fonte de oração, as virtudes teologais. As virtudes teologais conhecemos-las: a fé, a esperança e a caridade. A fé, a esperança e o amor. Estas são as três virtudes teologais. Elas também são a fonte de oração, são fontes de oração. A fé faz brotar a oração. A oração verdadeira brota da fé. Não existe oração sem fé. E não existe fé sem oração. Não é possível dizer que eu creio e não rezar.
E não é possível também rezar sem crer. Então, a fé é fonte de oração. Depois, a esperança é também fonte da oração. A esperança a pessoa reza a partir do que espera, sobretudo a esperança no amor do Senhor, a esperança nas promessas infalíveis de Deus para mim e a meu favor. Então a oração a oração brota da esperança, a verdadeira oração brota daquilo que eu espero do Senhor. Eu espero bênção, espero cura, espero proteção, espero socorro, espero salvação eterna, espero vida eterna, espero vida abundante. Então é do que espero que brota a verdadeira oração. E a terceira virtude teologal, dizíamos que é o amor, ou a caridade, ela também é fonte de oração, porque a oração é formada e é nutrida pelo amor. Porque é o amor a Deus e ao próximo que me leva a rezar. É o amor a Deus e ao próximo que me leva a rezar. E eu rezo porque amo a Deus. E eu rezo pelo próximo porque eu amo o meu próximo. Por isso é que o amor é fonte de oração. Então, se eu amo a minha família, eu não posso não rezar por ela. Se eu amo a minha igreja, eu não posso não rezar pela igreja. Se eu amo o esposo, a esposa, o irmão, os familiares, se eu amo o meu país, eu não posso não rezar pelo meu país. Então, o amor, seja o amor a Deus, seja o amor ao próximo, são ambos fontes da oração. Levam-me a rezar. Então, a quarta e última fonte de oração, dizíamos que são os acontecimentos de cada dia. Os acontecimentos de cada dia. Aprendemos a orar em certos momentos, escutando a palavra de Deus e participando até no mistério pascal, mas a cada momento, nos acontecimentos de cada dia, o Espírito é nos dado para fazer brotar a oração. Este ponto também, irmãos e irmãs, é muito importante. Os acontecimentos de cada dia, bons ou maus, alegres ou tristes, são fonte de oração. Agora, para isto é preciso ter um coração sensível, um coração de carne, não um coração de pedra. Só quem tem um coração de carne pode rezar impelido, movido pelos acontecimentos de cada dia, acontecimentos na minha vida pessoal ou acontecimentos na vida da minha família, acontecimentos na vida da sociedade, acontecimentos na vida da igreja. Então, esses acontecimentos de cada dia são fonte de oração. Mas, como dizia, para tal é preciso ter um coração de carne, porque há muitos cristãos que têm um coração de pedra, não sentem o que acontece na sua vida, o que acontece na vida dos seus parceiros, na vida da sua esposa. Então não reza, porque tem um coração de pedra. Não sente o que acontece na vida dos filhos, o que acontece na vida do país, o que acontece na igreja. Tem um coração de pedra, é muito indiferente. Então é importante ter um coração de carne para que, de fato, os acontecimentos de cada dia se tornem fonte de oração. Convido-vos a uma breve pausa musical e voltamos dentro de instantes.
águas andarei, nenhum mal eu temerei, Jesus. Mesmo quando eu vacilar, tua mão vai me ajudar, Jesus. Sem medo eu vou, com fé em ti. Sem medo eu vou, com fé em ti. Eu vou além e nada temerei, e nada temerei. Eu vou além e nada temerei, e nada temerei. Sobre as águas andarei, nenhum mal eu temerei, Jesus. Mesmo quando eu vacilar, tua mão vai me ajudar, Jesus. Sem medo eu vou, com fé em ti. Sem medo eu vou, com fé em ti. Eu vou além, nada temerei, nada temerei. Eu vou. Bem-vindos ao segundo momento da nossa apresentação, relativamente ao tema da tradição da oração na igreja. É claro, supérfluo repeti-lo, que estes temas que estamos a tratar é mesmo no contexto do ano da oração, em preparação para o jubileu dos 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo, próximo ano, 2025. Então, temos tratado temas bíblicos já desde fevereiro, que este programa Raios-X da Bíblia tem abordado temas especificamente sobre a oração, para ajudar o povo de Deus a rezar e rezar mais e melhor, como pede o Papa, que neste ano da oração todos rezemos mais e rezemos melhor, com qualidade. Então, vamos ao segundo momento. No primeiro, vimos as fontes da oração, a palavra de Deus, a liturgia da igreja, as virtudes teologais e os acontecimentos de cada dia. Vamos então ao segundo momento. Qual é o caminho da oração? Qual é o percurso? Alguém pode dizer: eu não sei rezar, eu já rezo, mas gostaria de aprofundar. Qual é o caminho da oração? Qual é o percurso que eu posso tomar para rezar bem e melhorar na minha oração? Pois bem, a tradição viva da igreja, na tradição viva da igreja, cada igreja local propõe aos fiéis, segundo o seu contexto histórico, social e cultural,
a linguagem da oração. Em África e em Moçambique fala-se da inculturação, é uma proposta da igreja local em África, para os fiéis em África, todo o discurso da inculturação, da liturgia. Então, aí temos palavras, temos melodias, temos gestos e temos o que se chama de iconografia. Então, é preciso prestar atenção para poder rezar bem, prestar atenção às palavras, prestar atenção às melodias. Então, o canto, o ritmo e as melodias usadas, não gestos e iconografia. Então, palavras devem ser palavras inspiradas digamos, na palavra de Deus. Tem que ser palavras que vêm do profundo do coração, se eu quero rezar bem, ou uso palavras da Bíblia, salmos e outros textos da Bíblia, uso para rezar, ou uso melodias sagradas, mas também relativamente às palavras, eu também posso usar palavras que surgem do meu coração. Se eu, como dizíamos antes, uso a palavra de Deus e a palavra de Deus faz surgir em mim sentimentos de oração, então eu espontaneamente tenho palavras que eu posso pronunciar porque é o que sinto. Estou a chorar, dor, decepção, frustração, tristeza. Então, palavras muito pessoais, porque eu estou a falar com Deus na oração. Falo com Deus. Então, também posso usar essas palavras muito simples, mas íntimas, com meu Pai. Então, prestar atenção a isso, evitando exageros, evitando palavras rebuscadas, um português muito rebuscado, que nem a própria pessoa que reza sabe o que está a rezar. Então, isso é preciso evitar isso. Sobretudo nos nossos livros litúrgicos, há algumas expressões que as pessoas leem, mas não sabem o que quer dizer. Então, aí deveríamos encontrar um equilíbrio. Então, as palavras que usamos, nós devemos fazê-las nossas, mas também podem brotar do nosso coração outras palavras. Também está a questão das melodias, e evitar o exagero nas melodias. Algumas melodias que só imitam melodias protestantes, melodias das seitas, aí também é preciso ter muito cuidado. Ou melodias das músicas do mundo, da discoteca, ou porque os jovens gostam desse ritmo. Então, cuidado com isso, com as melodias. A igreja deve monitorar, deve de fato prestar atenção a isso. As igrejas, as paróquias, as dioceses. Depois também os gestos. Rezamos com gestos. Então, os gestos da dança, muitos gestos na dança, eu penso que as nossas dançarinas nem saberiam explicar muitos gestos que elas, digamos, realizam durante a dança. As danças, os gestos também deveriam ser litúrgicos, que ajudem a rezar não só a pessoa que dança, mas a pessoa que está a participar na liturgia. Depois dizíamos, a iconografia. Iconografia é toda a questão das imagens que temos, e das estátuas que temos na igreja, das pinturas. Tudo isso ajuda a rezar, não são ornamentos. Ter uma estátua do santo padroeiro na igreja não é um adorno da igreja para que fique bonita. Não, a iconografia é tudo isso, as pinturas, as estátuas dos santos, as imagens. Tudo isso tem o propósito de ajudar a rezar. Então, este é o primeiro ponto. Que se alguém quer rezar mais e melhor, então considerar esses 4 pontos aí. As palavras que usa para rezar, as melodias dos cantos, é muito importante, as melodias, o ritmo, tudo isso. Depois os gestos,
Nós sabemos que os gestos principais são de joelhos, de pé, de mãos levantadas, sentado. Esses são, digamos, as posições principais. Mas depois temos a elaboração de gestos também na dança, que tudo isso é bem-vindo, mas deveria ser afinado isso, digamos, com linha com a palavra do Senhor, com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras e com a santa tradição da Igreja. Agora, além disso, além destes 4 pontos, palavras, melodia, gestos e iconografia, temos, digamos, os destinatários da oração. É preciso também, se queremos melhorar a oração, olhar para quem são os destinatários da oração na tradição da Igreja. Deus Pai é o destinatário da oração. Em nome de Jesus, a oração faz-se a Deus Pai, o Criador, em nome de Jesus Cristo. Depois, a oração faz-se a Jesus Cristo, o Salvador do universo. Jesus Cristo, o Salvador, o ungido, o Cordeiro de Deus, o Filho amado de Deus, o bom pastor, a nossa luz e guia, a verdade e vida. Então, Jesus Cristo digamos, o mediador a quem também se dirige a oração. Depois, há o Espírito Santo, que também faz brotar a oração, o Espírito Santo que reza em nós, mesmo quando nós não sabemos rezar, o Espírito Santo reza em nós. Então, isto é preciso que fique claro. Estes são os únicos destinatários principais da oração na Igreja: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É claro que depois temos a Virgem Maria, digamos, que é, um elo de comunhão. De fato, a oração em comunhão com a Santa Mãe de Deus, ela, na tradição da Igreja Católica, ela é nossa intercessora, mas ela não é a destinatária última, digamos, da oração. Todo o poder que ela tem é através do Filho, através de Deus e através do Espírito Santo. Então, é muito importante isso. Mesmo quando dirigimos a oração a ela tem o poder de conceder alguma coisa, mas aquele poder que ela tem não lhe pertence. É o poder que ela recebeu de Deus Pai, através do seu Filho Jesus Cristo, que também ela o deu à luz, e o Espírito Santo, de que ela também é cheia de graça, é cheia do Espírito Santo. Então isto é preciso enfatizá-lo, queridos irmãos, queridas irmãs, se queremos rezar segundo a tradição da Igreja, não podemos perder de vista este ponto. Oração dirigida ao Pai, dirigida ao Filho, dirigida ao Espírito Santo, em comunhão com a Santa Mãe de Deus. É claro que podemos colocar também na tradição da Igreja os outros santos, não é? Por cuja intercessão nós também podemos rezar. Mas os destinatários principais são estes 3, que são a Santíssima Trindade, e em comunhão também com a Mãe de Deus e Nossa Mãe. Vamos à segunda pausa, vamos ao segundo intervalo, já que acabamos de falar da Mãe de Jesus, vamos a um canto também em honra da Nossa Senhora. Quero caminhar contigo, Maria, pois tu és minha mãe, tu és minha guia. Tu és para mim o maior exemplo de santidade, de humildade.
morte. Quero caminhar contigo, Maria. Não só um momento, todos os dias. Preciso do teu amor demais, da tua intercessão junto ao Senhor. Guia meus passos, leva-me ao céu. Sob teu manto não tenho medo. Cheia de graça, Ave Maria, te ofereço a minha vida. Podemos avançar com o tema dos guias para a oração. Seriam o que nos ajuda, pessoas, lugares, objetos, o que nos pode ajudar a rezar segundo a tradição da igreja. Então temos alguns aqui, alguns elementos. Primeiro, homens e mulheres de oração na Bíblia. Tem muitos homens e mulheres de oração na Bíblia. Eu dizia antes que foi um dos temas que já abordamos. Interrompemos, depois vamos retomar nos próximos meses este tema de homens e mulheres de oração na Bíblia. Começamos a abordar alguns homens e mulheres na Bíblia. Esses são exemplos de oração que é preciso conhecer a sua maneira de rezar, o que fizeram na oração e que palavras usaram na oração. Os homens e mulheres de oração na Bíblia. Uma mulher famosa é Esther, famosa. Um homem famoso é David, Salomão, mesmo Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. São homens de oração e mulheres de oração na Bíblia. Depois temos os santos. Os santos são também guias para a oração. Se nós lermos a sua vida, os seus escritos, eles foram inspirados, foram homens e mulheres de oração. Então gostaria de insistir aqui no que dizia antes, que os santos não são só para adornar a igreja ou para nos gabarmos de termos um padroeiro. Não. O santo é homem e mulher de oração, todos. Não há nenhum santo que não tenha sido homem ou mulher de oração. Então, os núcleos, as comunidades, as paróquias deveriam conhecer a vida do santo, a vida de oração do santo. O que ele fazia, o que dizia, como rezava. Então, ensina a rezar. Depois, o catecismo considera a família como guia para a oração. A família, uma família cristã adulta, ensina a rezar os seus filhos. Eu sei que há famílias que não ensinam os seus filhos a rezar, mas uma família verdadeiramente cristã, uma família verdadeiramente católica, ensina os filhos a rezar. Depois temos os ministros ordenados e as pessoas consagradas, deveriam ser mestras de oração. Aprenderam muito durante a formação. As irmãs, os padres, os bispos aprenderam muito sobre a oração, muita teoria sobre a oração e também muita prática, retiros. Toda a vida estão a fazer retiros uma vez por mês. É hora de que ensinem a rezar. Então, são guias de oração. Depois temos os catequistas, claro. Todo catequista deveria ser mestre de oração, não só transmitir teorias, não só transmitir doutrina, mas ensinar a rezar. Ser um mestre de oração, mestre de intimidade com Deus. Então, todos os catequistas deveriam ser homens
e mulheres de oração. Depois temos os vários grupos de oração, os núcleos, grupos de oração, movimentos, são escolas de oração, são contextos onde a pessoa pode aprender a oração. Então, estes são alguns que podemos chamar de guias para a oração, mas também não é supérfluo considerar também a questão dos lugares, abordar a questão dos lugares favoráveis à oração. Os lugares ensinam a rezar. A igreja, uma igreja onde, digamos, uma igreja silenciosa, um ambiente propício, ensina a rezar, mesmo se a pessoa não tem vontade de rezar, mas o ambiente, uma igreja onde não há ninguém a fazer barulho, a correr ou a ensaiar, mas é tranquilo, com o Santíssimo exposto, é claro que aquele lugar ensina a rezar, convida à oração, mas também há recantos de oração, há em casa, há quem tem um pequeno altar em casa, com uma imagem, com um crucifixo. Aquilo também move a oração, digamos, ensina a oração, convida a oração. E temos outros contextos, mosteiros, santuários, lugares preparados próprio para a oração, para peregrinações. Então, são também elementos que convidam à oração. Então, aqui é muito importante que esses lugares sejam respeitados. É preciso evitar os excessos, os exageros que se veem agora, porque a igreja agora torna-se tudo. Para a oração, para a missa, para encontros, para a dança, para almoço, para mata-bicho, para tudo. É bem difícil que de fato a igreja mantenha, esses lugares mantenham esse poder atrativo, esse poder convidativo para a oração. Então é isso, todos deveríamos fazer o esforço de reservar espaços sagrados para Deus e ter outros espaços para as nossas convivências. Então eu penso que podemos ficar por aqui, queridos irmãos, queridas irmãs. Eu gostaria de terminar com a oração do Pai Nosso, que também o Papa pediu que aprofundássemos durante este ano da oração em preparação ao jubileu, rezássemos mais a oração do Pai Nosso e aprofundássemos. Então vou terminar com esta oração, agradecendo a atenção dispensada e esperando de fato que estes elementos nos tenham ajudado e nos vão ajudar a melhorar a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, irmãos, insisto no desafio que o Papa nos deixa para este ano da oração, que todo cristão reze mais e reze melhor. E depois ensine os outros a rezar. Que não sejamos egoístas, mas o pouco que sabemos da oração, ensinemos os outros a rezar, convidando-os à oração, rezando em grupo, 2, 3 que se juntam e rezam, e assim vamos cultivando o hábito da oração entre nós. Vamos aprendendo
a rezar. É um hábito, é como uma ginástica, é como um exercício físico. A oração é um exercício espiritual. Assim como eu preciso de exercitar o meu corpo para poder estar bem de saúde, também eu preciso da oração para exercitar a minha alma, para que ela também goze de boa saúde espiritual. Então, muito obrigado, irmãos e irmãs. Até a próxima. Que Deus vos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano Padre José Joaquim no programa Raio X da Bíblia.